pomar para o freezer. A produção de polpas de frutas ajuda a transformar a vida de assentados no norte do estado. Uma experiência que deu certo. Em Tangará da Serra, o seu Josias queria testar o plantio de gengibre. Hoje, vê uma chance de ganhar dinheiro com isso. Você vai conhecer um experimento que simula uma lavoura de grão de bico, que já poderá, a partir do ano que vem, produzir em escala comercial. E a gente também fala do atual momento da suinocultura aqui no estado. Os criadores estão preocupados com as finanças e você vai entender os motivos. Veja agora no MT Rural. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao MT Rural, que hoje começa com uma história que vem lá do norte do estado. Um bom dia a todos. A nossa equipe foi conhecer um grupo de assentados que encontrou na produção de polpas de frutas um caminho para o sucesso. Eles somaram esforços e, com um pequeno apoio, as mudanças começaram a aparecer. É no sítio de 42 hectares que seu José se dedica à produção de frutas. A propriedade fica no assentamento Cachimbo, em União do Norte, distrito de Peixoto de Azevedo. O cultivo, que começou em pequena escala, com pés de laranja, ganhou força com um plantio de caju e limão. São 420 pés das frutas. O pomar irrigado produz o ano inteiro e ainda tem outras espécies. Tenho 200 pés plantados também já de graviola e outras frutas, né, igual araçá-boi. A diversificação tem ajudado na renda, mas o carro-chefe do sítio é o caju. Na época da produção, aí, mensalmente, dá a média de R$3.000 mensal. Até há 2 anos atrás, o seu José vendia as frutas in natura mesmo. Depois passou a agregar o valor ao produto, comercializando a polpa. Para nós foi muito bom ter implantado essa polpadeira para nós aqui. A extração da polpa é feita nessa pequena agroindústria montada por uma associação que reúne 80 assentados. Assim que as frutas chegam, são lavadas com água e cloro. Depois elas são cortadas e a polpa é retirada e vai para esta máquina, a despolpadeira. As sementes serão utilizadas em novos cultivos. Já as polpas vão para outra máquina que as embala. A produção mensal chega a 1 tonelada de polpa e tem como destino a merenda escolar. Visando aí o aumento, né, da geração de renda, né, dos associados, visando uma qualidade de vida também, a geração de renda, o fortalecimento da agricultura familiar dentro do distrito de União do Norte. A diversificação de espécies nativas como o cajá, a abacaba, o açaí, e isso eu acredito que vai ser um potencial, né, porque agrada o público esses sabores exóticos dentro do mercado. A dona Flávia planta acerola e cajá e está satisfeita com o projeto. Ajudou muito, porque antes minha acerola perdia, né? Aí não tinha como eu produzir a polpa para vender. As escolas não pegavam se não fosse feita assim na despolpadeira. Aí agora não, para mim foi uma ajuda muito grande, que aí eu colho ela, trago aqui, né? Transformo ela em polpa, né? O cajá eu vou no mato, colho ele na safra, né? Trago aqui, então quer dizer que é uma ajuda, né? Os produtores comemoram a conquista, mas dizem que os resultados poderiam ser ainda melhores. É que a produção é grande o suficiente para manter os 3 congeladores lotados. Falta lugar para dar estoque, né? Porque o produto é época, né? Vamos supor, nós temos a época da acerola, temos a época do cupuaçu, temos a época do açaí. Nós estamos com a grande necessidade de uma câmara fria, para que a gente possa estar armazenando o nosso produto e assim incentivar o produtor a plantar mais ainda, né? Pois é, tem que olhar para o futuro, né? Agora, olha só, o recurso usado na construção do prédio e na compra dos equipamentos da agroindústria veio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Agropecuário do Ministério da Agricultura. E agora a gente fala sobre o cultivo do gengibre, que não é muito comum no estado, mas conquistou um produtor de Tangará da Serra. O seu Josias começou o plantio por curiosidade.